pensa na trilha sonora do Brasil, que músicas te vem à cabeça? Essa aqui, talvez? Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Ou talvez essa outra? É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. E na trilha sonora da sua vida, também tem Gal Costa? Meu nome é Gal, e desejo me corresponder com um rapaz que seja tal. Meu nome é Gal. Maria da Graça Costa Pena Burgos entrou para a história da música e para a trilha sonora de cada brasileiro como Gal Costa. Sua voz límpida e aguda era um cristal que atravessou gerações e chegou aos 77 anos atenta e forte. Desde outubro do ano passado, ela rodava o Brasil com a turnê do show As Várias Pontas de uma Estrela, no qual revisitava grandes sucessos dos anos 80 da MPB. Acho que a vida sem trabalho, sem música, é muito chata. Eu acho... É difícil envelhecer, mas ao mesmo tempo é bom, porque quanto mais você fica velho, mais você vive. E a vida é tão linda, a vida é tão bonita, com todos os seus mistérios, as dificuldades, todo o sofrimento, toda a alegria, não é? Porque a gente sofre, né? Viver é igual a alegria e sofrimento. À frente de seu tempo, Gal Costa não temia em ousar e romper padrões. Foi a voz da Tropicália, de canções de protesto e de músicas de amor. Não se considerava militante, mas encarnava o feminismo com sua independência e ousadia. Por exemplo, na capa censurada do disco Índia, de 1973, que mostrava sua genitália coberta por um pequeno biquíni vermelho. A morte repentina da cantora nesta quarta-feira deixou o Brasil e os amigos de Gal, como a cantora Maria Bethânia, de luto. Eu nunca pensei um dia chegar a vocês para falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje inteiro chora, como eu. No Ponto de hoje, relembramos a carreira e o legado de Gal Costa. Eu sou Carolina Moran e neste episódio converso com os repórteres Silvio Essinger e Maria Fortuna. Fique com a gente. Silvio Essinger, para começo de conversa, você consegue definir o que a Gal Costa representa para o cenário musical? Não só aqui no Brasil, mas para o mundo. Ela estava muito ativa ainda aos 77 anos e com uma carreira muito profícua, né? A Gal tem ela tem várias, né, particularidades, né, que a caracterizaram, né, como uma das maiores cantoras do Brasil. Tem a clássica história, né, do João Gilberto, que muito jovem ouviu aquela voz afinada, aquela voz bastante expressiva, né, e doce, e falou que ela ainda era a maior cantora do Brasil. E a Gal construiu uma carreira assim que não desmentiu o mestre. Ela começou lá com os baianos, né, com aquela turma de baianos genial, né, do Gil, Caetano, Tom Zé. Começou ainda na bossa, né, e o primeiro disco dela, que ela dividiu, o primeiro LP dela, ela dividiu com Caetano Veloso, era o Domingo, né, lá em 67, que era um LP basicamente da pós-bossa. Em pouco tempo ela se transformou na voz feminina do tropicalismo, né, cantando com guitarras, canções de Roberto Carlos, do Caetano, do Gil, e com isso a Tropicália foi a primeira transformação dela assim diante do público, né? Porque logo em seguida ela se transformaria na voz do underground, da voz da revolução comportamental no Brasil, né? A Gal de repente deixa o cabelo crescer, solta a Janis Joplin, os gritos e se transforma naquela cantora do Gal Fatal, a cantora que faz a crônica daquele Brasil do sufoco, cantando Vapor Barato, né, dos sonhos que estão ameaçados e da juventude que quer
sair daquela prisão. Eu não preciso de muito dinheiro e não me importa, honey. E ao longo da carreira, né, mesmo nos anos 70, ela já começa a mostrar que era de uma estirpe assim, muito do superior de cantora, né? É uma vocação dela também, né? Além de ser a voz cristalina perfeita da pós-bossa nova, que vai cantar as grandes canções do repertório da música popular brasileira de antes dela, né? De Caymmi, de Ari Barroso, de Tom Jobim. Ela também é a voz das novidades e muito sem medo de experimentar, né? Ela se permitia ser muito eclética, né, Silvia? Ela tinha essa liberdade, né? Porque ao mesmo tempo em que ela foi essa voz da Tropicália e essa voz das canções de protesto durante os anos mais duros da ditadura, ela vai e grava um hit pop de Sullivan e Massadas, né? Que é um dia de domingo ao mesmo tempo. E ela canta com Tim Maia, e ela canta Jorge Benjor, quer dizer, canta Cazuza. Ela se permite cantar muitas coisas, né? Exatamente, os anos 80 para Gal Costa foram muito curiosos, porque ela não saiu das rádios e assim, ora ela gravava o Chuva de Prata, que era uma música do Ed Wilson, que era um cantor da Jovem Guarda, com letra do Ronaldo Bastos. Outra hora ela estava gravando Sorte, que era uma música extremamente pop, moderna, do Celso Fonseca, e outra hora ela estava fazendo um dos maiores duetos da história da música popular brasileira, que é Um Dia de Domingo, uma música de Sullivan e Massada com o Tim Maia. Pode contar que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Na época, né, ela sofreu críticas e até porque a bagagem que ela carregava na carreira era um negócio, né, pesadíssimo, né? Então, esse gesto ali de descontração, de se render e se divertir com a rádio, né? Isso foi muito mal visto. E eu acho até curioso, assim, que anos depois, né, lá em 2011, 2012, quando ela faz o show de um disco que é o Recanto, né, que é um disco que Caetano fez com ela, um disco eletrônico, com funk, ela faz um show que ela volta a cantar Um Dia de Domingo, e ela faz as vozes dela e do Tim Maia no show. Quer dizer, a Gal era alguém muito livre. A gente faz o que a gente quer. Às vezes, canções que são mais fáceis do público assimilar e canções mais vanguarda. Mas é importante que haja esse caminho no trabalho de um artista, né? É muito importante. Eu acho que a grande sabedoria da Gal como artista, como intérprete, como cantora, foi levar a voz dela, botar essa voz a serviço de novos compositores, sem deixar de gravar os antigos, de fazer esse perene trabalho, né, de divulgação e de tentativa, né, de fazer com que a música popular brasileira caminhasse para frente. E ter uma voz, eu acho que para qualquer compositor dos anos 2000, dos anos 2010, ter a Gal como intérprete de um trabalho, de uma composição sua, era muito mais do que ter a voz a serviço daquela canção. Era ter a cantora, era ter a Gal Costa. Eu acho que ela era muito maior do que a voz dela. Agora, Silvio, claro que ela cantou muita coisa ao longo da carreira e mais recentemente compositores mais jovens, né? Mas a base ali do sucesso da Gal tá naquela parceria com a Tropicália e sobretudo com as músicas do Caetano. E aí, num dado momento, o Caetano e o Gil vão pro exílio e a Gal fica aqui. Qual foi esse papel da Gal como porta-voz, de certa forma, desse movimento tropicalista num período tão duro? Quando Gil e Caetano foram para o exílio lá em Londres, a Gal ficou aqui como a voz do tropicalismo, né? Mas no tropicalismo do que ele viria a representar, né? Depois da sua... Porque eu acho que o tropicalismo cumpre o seu papel ali em 68,
E mais o ímpeto da renovação, da transgressão, da reflexão sobre os novos tempos do mundo, continuou no trabalho da Gal, seja ela gravando o disco de 69, que é absolutamente psicodélico, e continua lá em 70, né, com o Legal, e chega até o Fatal, né, que é um disco de uma certa forma sombrio, muito urgente, que traduz aquele sufoco da juventude naquela época e representa, né, as ideias de Gil e Caetano, mesmo não estando aqui. Ô Silvio, tem uma cinebiografia da Gal que tá para sair ano que vem, né? O que a gente pode esperar aí dessa produção? Sim, dia 9 de março está marcado o lançamento do Meu Nome é Gal, né? Um filme de ficção, né? Embora baseado em acontecimentos reais, dirigido pela Dandara Ferreira e Alô Politi. E é um filme que reconstrói o tempo que a Gal passou aqui no Rio de Janeiro, né? Quando ela veio em 67... e gravou o LP Domingo, né, com Caetano, ainda meio bossanovístico, e vai até 71, quando ela estreia o Fatal, e ela já é a Gal que vive em Ipanema, na praia, com o pessoal da contracultura, e chega ao ponto, né, a cena épica, né, em que o Voali Salomão diz assim, a partir de hoje, essas dunas aqui, das Dunas do Barato, que era um pedaço da praia ali de Ipanema, passa a se chamar as Dunas da Gal, né? Mostrando como é que ela tinha virado um ícone contracultural. Então nesse filme ela é interpretada pela Sophie Charlotte, que inclusive canta, né? Canta de própria voz, né? E vai ser, eu acho que vai ser uma boa homenagem à Gal. Silvio Essinger, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Eu que agradeço, Carol. Um beijo. Maria Fortuna, você fez uma entrevista com a Gal no ano passado, quando ela estava lançando um trabalho de duetos, né, com vozes masculinas. E vocês falaram muito daquele momento que a gente estava vivendo, né? Era um momento ainda de pandemia. Como é que a Gal estava vendo esse momento do mundo e do Brasil de pandemia, momento político? Ela estava meio reflexiva, né? Ela estava super isolada, bem triste, assim, preocupadíssima com o Brasil, achando muito esquisito os movimentos que estavam acontecendo, assim, né, com relação à vacina, as pessoas negando vacina e tal. E estava com os 2 cachorros em casa e o Gabriel, o filho. E gravar o disco, Nenhuma Dor, foi tipo a salvação da vida dela, segundo ela, que a música sempre salva nesse momento e para ela funcionou dessa maneira. E ela também começou a ver nas redes um movimento muito grande de carinho com os artistas da geração dela, as pessoas procurando referências bonitas do Brasil, né? Se apegando a essas belezas para poder encarar a tristeza da pandemia. Então, ela ficou com vontade de gravar um disco e chamando pessoas da nova geração. Então ela gravou um dueto só com homens, né? E cantando no tom dela, que ela dizia que era... Nossa, como eles são corajosos, porque ela tinha uma voz muito aguda, né? Então ela chamou o Zé Ibarra, ela chamou o Rubel, ela chamou o Criolo, o Rodrigo Amarante, para fazer esse disco, Nenhuma Dor, que é muito bonito e que, na verdade, parecia uma contradição, né? No momento que a gente estava vivendo tanta dor, ela fazer um disco com Nenhuma Dor. Mas ela dizia que era preciso passar por ela mesmo e tinha esperança de que, no fim, a gente ia aprender alguma coisa com isso e voltar à vida. Como é que era essa relação dela com esses novos talentos? Porque ela virou meio madrinha, assim, de alguns, né? Ela chegou a lançar uma gravação com a Marília Mendonça. Então, ela não tinha medo de se jogar, né? Ela não tinha medo do novo. Não tinha medo, não só não tinha medo do novo, como ela prestava atenção. Ela chamou o Zé Ibarra para cantar com ela, depois de vê-lo num show, e aí ele... chamou ele para gravar. Quando ele gravou a música, ele gravou a voz guia cantando como se fosse no tom, como se fosse ela no tom, porque ele faria de certo a voz grave, ela faria o tom agudo dela. Só que quando ela ouviu aquela voz, era uma voz só para servir de guia para gravação. Ela amou ele cantando no tom dela.
E aí falou, não, eu vou cantar grave. Ela, né, ela foi generosa a esse nível de falar, não, deixa essa voz, tá linda, maravilhosa, e eu vou cantar no tom grave. Ela prestava atenção, ela gostava e abria espaço, acolhia. Como é que a Gal se via como representante do feminismo? Porque, apesar dela não ter sido... Ela fala isso, que não se considera militante. Mas, simplesmente, a figura dela já era a síntese do feminismo, né? Uma mulher que, nos anos 70, tocava violão com as pernas abertas, de fora, que faz a capa daquele disco Índia, né? Que é só a parte de baixo do biquíni, que vem com aquele cabelão e aquele batom vermelho. Ela foi uma referência para a geração dela e para as gerações que vieram depois. Ela tinha essa dimensão? A Gal foi uma figura muito libertadora para nós mulheres, né? E para os homens também, eu acho, porque acho que mexe em algum lugar. E ela dizia, não sou militante, nunca fui militante. Quando eu fiz a entrevista, ela tinha acabado de gravar o clipe com a Daniela Mercury, de quando o carnaval chegar, elas dão um selinho no clipe, e a gente comentou sobre a militância LGBTQIA+, da Daniela. Ela falou, eu nunca fui militante, eu sempre apenas fui. Na verdade, ela, desde que ela teve a capa censurada do disco, quer dizer, antes ela já tinha cantado A Força da Mulher em Fatal, né? Acho que de 1971 o disco. Aí vem o Índia, que tem essa capa censurada em 73, que trazia um close da genitália dela coberta por um biquíni vermelho. Então, assim, ela tinha... A forma como ela conduzia a carreira dela já era feminista. E ela tinha uma relação libertária com o próprio corpo. Ela dizia que não era feminista, mas ela acreditava que o futuro era feminino. Ela sempre teve essa relação e usava o corpo dela para marcar posição, assim. Ela afirmava a liberdade. Teve a vez que ela mostrou os seios em 1994, naquele show famoso, cantando Brasil, do Cazuza, e ali ela deu uma declaração dizendo que tinha feito aquele gesto como uma postura política, usado o peito como uma arma mesmo, para afirmar a liberdade. Então, assim, era muito natural, sabe? Porque a Gal tem uma coisa que, assim, ela foi a primeira da geração dela a assumir a bissexualidade dela, né? Ela era super discreta com isso. Tudo, né? Ela não era muito de mostrar a vida pessoal dela, né? Não era. Até o filho também a gente só foi ver foto, conhecer bem depois. Mas ela disse pra mim uma coisa que era isso. Embora meu passado tenha me mostrado como uma mulher militante, eu nunca fui. Eu fui libertadora. Eu vivi a vida que eu acreditava. Pra mim isso representa muito a Gal, essa frase. Vivi a vida que eu acreditava, eu fui uma mulher libertadora. Ela foi sem levantar bandeira, ela simplesmente foi. E mesmo a militância política, ela também nunca foi muito, assim, de militar politicamente, mas quando ela vai e canta Cazuza, Brasil, mostra a tua cara... Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? Que é a música síntese do Brasil até hoje, né? Virou sucesso, trilha de abertura de novela, mas diz muito. É militância política também, né? Totalmente. Ela se dizia uma democrata, né? E se dizia... Ela disse pra mim uma frase, eu voto por um governo que pense no povo. Ou seja, ela também tinha essa visão humanista e social, embora não fosse declarar voto. Na última eleição ela declarou, né? Ela declarou voto em Lula, mas ela não era uma mulher de falar muito de política. Ela dizia que ela não entendia muito de política, mas os gestos dela falavam mais que tudo, eram muito políticos. Que era essa parte da vida pessoal dela, da maternidade? Chegou de forma um pouco mais tardia, né? Ela adotou o Gabriel, que hoje em dia é um adolescente, tem 17 anos. Quando ele dorme, eu olho com... Nossa, que amor que eu sinto por aquela criança. É um amor imenso, não existe esse amor. Eu não sei como... Você adotou ele, você tava... Ele tinha 1 ano e 2 meses. Mas ela fala nessa entrevista que ela sempre quis ser mãe e que, inclusive, ela se oferecia para ter filho com um monte de gente. Queria ter filho com o Milton Nascimento e tal, e isso acabou não acontecendo e ela adotou o Gabriel, né? Isso é muito maravilhoso. Na verdade, a Gal, ela não podia ter filho. Quer dizer, quando ela estava casada com o violonista Marco Pereira, eles tentaram a beça ter filhos e não conseguiram. Então ela foi averiguar o que tinha acontecido, o motivo disso, e descobriu que tinha tido uma menopausa precoce aos 42 anos. Aí,
ela já tinha, né, assim, na verdade, ela diz que o grande sonho da vida dela era ser mãe, que ela vivia se oferecendo. Caetano já contou isso também, que ela se ofereceu para ter filho com ele. E aí eu perguntei isso a ela, ela disse, eu não lembro disso não, mas eu lembro que eu me oferecia para ter filho com todo mundo, inclusive eu e Milton Nascimento, a gente tinha um projeto de ter filho. Ela dizia, a gente achava que ele ia ter uma voz linda. Realmente. Pois é, mas acabaram não colocando esse plano em prática, e aí ela conheceu o Gabriel em um abrigo e resolveu aceitar o conselho da mãe, que dizia, Gracinha, chamava ela de Gracinha, Gracinha, adote um filho. Então, ela resolveu aceitar o conselho da mãe, porque ela dizia que antes ela achava que filho pra mim era parido, mas quando ela conheceu o Gabriel, ela disse que descobriu que filho é amor, que filho é do coração, e ela tava louca pra ser avó. Ela conta que ela tava louca pra ser avó, embora o Gabriel tenha 17 anos. Na época tava com 15, né, dessa entrevista, mas ela dizia que ele ia ser um ótimo pai, que era muito carinhoso, mas ela definia ele como uma luz na vida dela. Disse que a maternidade foi transformadora na vida dela, que ela mudou completamente, que fazia tudo pelo filho. Ela fazia algum balanço da história dela até aquele ponto? Porque nesse álbum ela estava completando 75 anos de vida, 55 de carreira. E eu me lembro que ano passado eu fui num show da Gal, no Vivo Rio, né? Acho que foi o primeiro show dela, a primeira turnê depois daquele auge da pandemia. E ela estava muito emocionada, mas acho que com muita vontade de trabalhar, né? A Gal nunca não ficava olhando muito para trás, claro, cantava os sucessos e tal, mas sempre olhando para frente, né, do que tinha de novo. Ela fazia um pouco um balanço da carreira e projetava assim para frente o que ela ainda pretendia fazer? Ela dizia que ela não é muito nostálgica, não. Que ela não ficava olhando para o passado com nostalgia, mas que ela olhava certas coisas, certos trabalhos que ela fez e tinha um pouco de dúvida. Achava que tinha uma visão crítica, que talvez não fizesse alguns. Ela não quis me dizer quais ela não teria feito, mas ela dizia que olhava para frente e que ela também estava muito satisfeita com a trajetória que ela tinha construído. Ela disse, eu me olho no espelho e fico feliz com o que eu construí, assim, com o que eu vejo. Ela estava até começando a mexer com redes sociais. Na pandemia chegou a fazer uma live, assim, meio no improviso, né? Você vê que ela não estava ali tão à vontade, mas ela não era resistente a essas novas mídias, né? Ela até fala na entrevista, num trecho, ela tá falando das dunas da Gal e daquela coisa libertária que havia a despeito da ditadura, e ela fala, mas naquela época não tinha rede social, a gente vivia a nossa vida e ninguém, né, fiscalizava. É lindo ela falando da Dunas da Gal, porque ela diz que ali era onde eles podiam ser eles mesmos, assim, que estavam vivendo a ditadura e que ali era um cantinho meio escondido, as dunas tampavam um pouco, que todo mundo podia ser quem era ali. Mas ela não era tecnológica, mas o fato é que a pandemia fez ela mergulhar bastante nesse mundo, como eu te disse, essa história dela ver o carinho do público, foi tudo pelas redes, ela viu pelas redes, e aí começou a brincar, o filho também era uma ponte grande para esse mundo, mas ela dizia que gostava de ver série e ler. Mas, enfim, acho que ela surfava. No fim das contas, ela acabou surfando por esse mundo aí, mas também não tão profundamente, assim. Maria, pra gente fechar, você que cobre cultura há tanto tempo, né? E conversa sempre com todo mundo, já fez tantas boas entrevistas. Qual é a dimensão da perda da Gal? Porque ela é uma das grandes intérpretes da trilha sonora do Brasil, mas do mundo, né? Uma voz muito especial, muito única da Gal, né? Nossa, muito difícil falar isso, porque é um pilar, né? É um pilar da nossa música, da nossa cultura, do que representa o Brasil pra gente mesmo e pro mundo. Então, acho que é um vazio muito grande e acho que uma forma de deixar sempre, né, a memória da pessoa viva, quer dizer, manter a pessoa viva é ouvir muito Gal, sei lá, artistas regravarem, mas, assim, sem dúvida, eu acho que não tem uma cantora que né, substitua, porque eu acho que ninguém é substituível, né, mas, assim, é todo um timbre, uma postura, é todo um combo que, enfim, muito único, né. É muito triste.
Maria Fortuna, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigada, Carol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção deste episódio foi da Júlia Pina e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malim. Até mais!